Vamos passar aqui para um outro exemplo. Tem aqui, ó, ferrugem café, né? Vamos estudar aqui, então. Vamos abrir aqui ferrugem café. Vou clicar aqui com o meu botão direito, abrir com RStudio. Isso. Então, vamos brincar aqui com essa imagem, né? Com essa funçãozinha aqui. Qualquer coisa é só pôr aqui no chat, tá bom? Vou começar apagando a memória do R, beleza? Ativando o pacote, indicando que a pasta onde está essa rotina salva é a pasta onde estão as minhas imagens, né? Então, esse setwd script indica isso. E vou abrir a minha imagem. Então, abrir aqui uma imagem, né? Eu tenho aqui a minha folha de café, tenho aqui a ferrugem do café, a gente quer saber qual que é a área aqui que está com esses tons amarelos. Vou utilizar aqui meu plot index. Vai demorar um pouquinho. Se a gente diminuir a resolução da imagem antes de for utilizar esse plot index, aí vai ficar mais rápido, né? É por isso que eu falo que às vezes é legal a gente diminuir a resolução, porque a gente consegue fazer as coisas mais rápidos e chega praticamente no mesmo valor. Depois vocês brincam aí, diminuindo a resolução para vocês verem. Então aqui a gente vai seguir o mesmo passo a passo. Primeiro a gente vai separar o que é folha e depois a gente vai separar o que é doença. Então vamos procurar qual que é o índice que é legal para a gente separar o que é folha do que não é folha. Se eu utilizar o R, não vai ficar legal, a minha doença ficou com essa cor estranha que tem aqui no background. O verde também não vai dar. Olha, o azul dá. O azul ficou legal. Na nossa folha a gente tem valores bem escuros, né? Outra possibilidade, por exemplo, o SI. Né? O SI eu tenho aqui a minha folha bem clara em relação ao meu background. XG não ficou tão legal, o meu B sobre RG também ficou legal, né? Então, a gente tem aqui algumas opções. Vamos considerar aqui o SI, primeiro para a gente separar o que é folha do que não é, né? Ótimo. Então, vamos lá. Vou excluir aqui o SI, eu vou utilizar o SI, então tem aqui a nossa folha. Dentro dessa nossa folha, eu vou colocar aqui o meu plot image com call igual a 3, né? Então, vai aparecer aqui para a gente ver a nossa folha. Se eu colocar um outro valor, deixa eu colocar call igual a 5, só para a gente ver. A única coisa que vai aparecer é com uma escala de cor diferente, né? É outra paleta de cores que vai utilizar, tá vendo? Mas é o mesmo raciocínio. Tons mais avermelhados, né, seria o fundo, tons mais para cima aqui, né, seria nosso objeto de interesse. Aqui a gente vê que um valor mais ou menos por aqui é um 0,3, talvez seja algum valor assim interessante, né? Então a gente pode começar a brincar com valores próximos a 0,3, 0,35, 0,40, né? Para a gente ver um que vai dar aqui para a gente um bom resultado. Então, vamos continuar. O Leandro falou aqui, né, que é um aplicativo muito bom, e realmente é, porque permite que a gente saiba o que a gente está fazendo, de fato, né? A gente consegue fazer esse ajuste fino, ir olhando a imagem, ver se não está ficando legal e fazendo esses ajustes. E permite, pessoal, que a gente utilize algumas estratégias que em outro a gente não conseguiria, como a gente vai ver nesse próprio exemplo aqui. Olha só. Eu estou utilizando aqui esse SI, né? Vamos utilizar aqui esse threshold de 0,35 para a gente ver. Tem aqui a folha, mas, por exemplo, apareceu uns traços aqui que é o nosso background, né? Olha só, isso daqui não é da folha, né? Isso daqui é um ruído. Como que a gente vai sumir com isso? Se a gente utilizar a nossa criatividade, a gente consegue. Pensa comigo. Se eu vier aqui e excluir as bordas dessa imagem, essas linhas, esses pontos que são pequenos, eles vão sumir, né? Então, eu posso vir aqui e fazer uma erosão da minha imagem. Então, eu vou utilizar erode image, n igual a 2, plot igual a true, então, eu vou excluir 2 vezes a borda dessa imagem. Ó, vou dar um Ctrl Enter, vamos ver o que aconteceu. Né? Ainda não foi tanto. Deixa eu pôr aqui um 0,3 para me ver.
excluir, nem tanto, deixa eu pôr aqui, ó, 5. Aí, ó, já começou a sumir, deixa eu pôr aqui só 6, para sumir tudo, 6. Aí, coloquei 0,6, olha só. Eu erudi tanto que aquela linhazinha que eu tinha, né, foi diminuindo as bandas até ela sumir. Aí, Alcinei, mas você está diminuindo aqui o que, que seria o tamanho da folha, né, na hora que você vai removendo essas bandas, verdade, né, essas camadas, né? Então, eu posso vir aqui e dilatar a imagem agora 6 vezes, ou seja, adicionar 6 pixels em seu contorno. Na hora que eu der o Ctrl Enter, aí a minha folha volta ao normal e aquele ruído que eu tinha aqui sumiu. Então, essa estratégia que eu estou mostrando aqui para vocês podem ser usadas em outras situações totalmente diferentes. Daqui a pouco a gente vai avaliar um caso de número de nematóides, né? Tamanho, melhor, número de nódulos, né? Lá de... Eu coloquei nematóide, mas nematóide não, era nódulo, tá certo, né? Mas o número lá de nódulos, a gente vai conseguir ver, né? Utilizando aí essa função, né? Que a gente vai erodir, aí a raiz é fininha, a raiz vai sumir. O nódulo ele é maior, o mais grosso não vai sumir, né? Aí depois a gente vai dilata ele de novo, fica só um nódulo. Daqui a pouquinho a gente vai ver uma aplicação dessa. Aí são estratégias, né? Que vai da nossa criatividade. Então aqui eu tenho apenas o que é a minha folha, né? Agora eu vou fazer uma outra segmentação para me separar o que seria a minha doença. Entre aqueles índices que a gente fez, o RSI foi um índice legal, olha só. A minha doença ficou com uma coloração bem mais clara do que todo o resto. Então eu posso vir aqui fazer um plot image, né? Só para a gente ver, né? Com essa paleta de cores aqui, um valor legal. Então, olha só. Valores aqui acima de 0,5, eu ainda vou pegar um pouquinho porque é da nervura, mas aqui um 0,7, olha só, vou pegar esse tom mais azulado, vai pegar direitinho o que é a minha doença, né? 0,6, 0,7, então a gente já sabe um valor para a gente não dar um chute totalmente arbitrário, né? Então aqui, vou utilizar um índice SI, threshold de 0,06, fechar buraco igual a verdadeiro, plot igual a true, Ctrl Enter. Aí. Coloquei a guia e consegui pegar alguns pontos aqui que talvez seja a nossa doença. Vamos confirmar para ver se deu certinho? A gente pode pegar, então, essa matriz e colocar uma máscara. Olha só, vou vir aqui, vou pegar minha imagem inicial. Como pixel-alvo, vou pegar essa matriz aqui com a minha doença. Em cima da minha doença, vou colocar uma cor vermelha, né? Aí, ó, Max1, aí. Vamos ver, ó, o vermelho está batendo em cima de onde a gente tinha as doenças. Opa, parece que tá legal. Eu posso, por exemplo, colocar um contorno, se eu preferir, né? Aí, ó, tem um contorno aqui, né? Que a gente vai ver se de fato está batendo aqui em cima do nosso objeto. Eu posso vir aqui, né, e colocar uma imagem do lado da outra, né? Fica legal também para a gente comparar, né? Olha só, pontinho aqui, 2 pontinhos aqui, tá vendo? Aqui. Então, a gente vê que, de certa forma, a gente conseguiu pegar o que é doença. Pode ficar um pouquinho de uma coisa ou outra sem pegar? Pode. Né? Isso vai fazer com que eu erre um pouquinho a minha estimativa? Não, vai fazer com que eu erre um pouquinho. Mas esse erro vai ser maior ou vai ser menor do que a análise visual? Com certeza vai ser menor. Por exemplo, sempre quando a gente olha, a gente tende a falar que a porcentagem de área lesionada ela é bem maior do que realmente é. Né? Se a gente pode bater o olho aqui, eu falo, tem uns 10% de doença, né? Mas na verdade é bem menos, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Né? Então aqui, o John Image, só para a gente colocar, né, as imagens um do lado da outra, né? Mas o que nos importa? Ah, tá. Fica faltando dar o Ctrl Enter aqui, ó. Mas que a gente pode criar um objeto assim, ó, bem bonitinho, né? Para a gente pôr lá no material e método do nosso trabalho, né? Só para a gente ver aqui uma imagem do lado da outra, né? Aí, ó. Aqui com vermelho, aqui com contorno azul, não está dando para enxergar direito, né? Por conta aqui do tamanho da imagem. E aqui, né, a coloração vermelha, né? Aí você pode colocar, por exemplo, uma legendinha, preta é background, verde é a folha sadia, vermelha é a folha doente. Show de bola. E aqui vamos fazer a continha. Olha só, 3,4% de área lesionada. Após que muita gente daria um chute, né, que seria uma área maior, tá vendo? Aí vamos pegar aqui a mesma rotina, olha só. A rotina já está pronta, né? Eu estou trabalhando aqui com esse imagem 4. Vou pegar aqui a imagem 1, tá vendo? IM1.
Então, eu vou trabalhar com ela só para a gente ver se vai dar certo. Onde está 4, vou pôr 1. Aí é sempre legal, né, a gente ir comparando, né, às vezes olhando, né, quando é doença assim, uma a uma, para a gente ver se é preciso fazer ou não algum ajuste, né, que ó, pegou direitinho o que é folha, tem esses ruídos chatos que apareceu aqui, aí ó, erodi a minha imagem, agora eu vou dilatar para voltar ao mesmo tamanho que ela tinha antes, vou utilizar aqui, né, o SCI para pegar o que é a nossa doença, né, então são os tons mais claros, valor acima de 0,6, pegou esse daqui, né? Vou criar uma máscara só para me acompanhar o que está acontecendo. Deixa eu colocar todo mundo aqui, um do lado da outra, para a gente acompanhar. Aí, ó. Pegou direitinho os nossos pontos de imagens, né? Aí, olha aí, talvez a gente ia falar que tinha aqui, o que, uns 5%, talvez. Vamos ver quantos por cento que tem aqui, né? Aí, ó, 3%, né? 2,7% de pixels aqui correspondente a essa área lesionada, né? Então, a gente consegue fazer essas continhas aí. Observações importantes. Meu fundo, nesse caso, ele não pode ser verde, ele não pode ser amarelo, que é a cor da minha doença, ele não é legal ser branco, porque se a minha folha ela tiver um brilho, né, se ela for aquela folha cerosa, eu tiver uma fonte de luz muito forte, o brilho da folha pode confundir com o fundo, né? Geralmente, a gente utiliza fundo da cor azul, na grande maioria das vezes, um azul, né? Alguns softwares, eles já são programados para utilizar o azul ciano, né? Então, tom de azul ciano, por padrão, já é o que ele é utilizado em alguns softwares, né? Que a gente indica, não é azul ciano, é fundo, qualquer outra cor não é fundo, né? Aqui a gente pode utilizar qualquer cor de fundo, mas a gente tem que sempre lembrar que tem que ser uma cor que não tem naquele nosso objeto. Observações importantes que eu quero que vocês prestem atenção. Veja só, vocês viram que os mesmos valores que eu coloquei aqui de limiar, os mesmos índices que a gente escolheu aqui, que deu certo para a folha anterior, deu certo para essa também. Por quê? Porque nós tínhamos, né? As imagens elas foram tiradas com o mesmo brilho, né? O mesmo contraste, ou seja, né? A câmera estava configurada do mesmo jeito. Então, a gente consegue usar os mesmos índices. Mas se eu pegar meu celular, por exemplo, e deixar ele no automático e tirar a foto, cada foto que a gente tiver, o próprio automático vai ajustar para um brilho, para um contraste diferente, né? E ao ajustar, o que vai fazer? Vai fazer com que cada foto tenha características de cores diferentes. Então, a gente teria que trabalhar necessariamente foto por foto, isoladamente, porque os valores e as bandas, né, e os índices de uma determinada imagem não ia servir para o outro, né? Então, isso daí é algo que eu chamo bastante a atenção de vocês, pessoal. Sempre quando vocês for tirar foto, não deixe a câmera de vocês no automático. Sempre vai lá e configura para ficar, né? Um valor de brilho constante, de contraste constante, o ISO ficar constante, tudo constante. Nunca deixe no automático, senão cada imagem vai ter uma cor diferente e vocês não vão conseguir utilizar uma rotina que vai servir para todo mundo. Ou seja, você vai ter que trabalhar por imagem. Leandro, muito bom. Penso que então seria possível, dentro dessa sobreposição de imagens, determinar a evolução. Olha que legal. Isso é muito interessante. Olha, se eu tenho, por exemplo, uma folha, eu estou lá no campo, né? Aí eu chego, por exemplo, com um celular, um mini estúdio, alguma coisa assim, né? Uma caixinha, por exemplo, com uma câmera em cima. Aí eu tiro lá a foto no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, até o dia 10. E aí eu vou e faço a segmentação para a gente chegar numa imagem como essa daqui, ó, essa preto e branco, né? A gente pode pegar essas imagens e ordenar elas, né, como um GIF, por exemplo, ou então unir como um vídeo, e a gente vai ter aquela série temporal onde a gente vai ver a expansão da doença, como que ela está expandindo, e às vezes pode dar informações muito legais para a gente, né? Realmente dá para a gente trabalhar aí de uma forma temporal. Bacana.